Apocalipse 22. Nós vamos ler do versículo 6 até o final do livro. Apocalipse 22, versículo 6, diz assim: Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. E assim nós concluímos a leitura deste livro tão especial, que Deus resolveu revelar por último no seu plano, no seu propósito. O último dos livros da Bíblia. 66 livros inspirados. Mas o último deles fecha com chave de ouro todo o cânon, toda a extensão dos livros considerados canônicos ou inspirados. Livros autoritativos, normativos, que trazem uma palavra que é norma para a igreja. Se nós não tivéssemos o Apocalipse, a Bíblia ficaria incompleta, com toda certeza. Muitos aspectos não teriam sido explicados. Questões cruciais, centrais do Evangelho não ficariam claras para nós. É só no último livro da Bíblia que nós temos certeza absoluta de que aquela antiga serpente, na verdade, era Satanás. Só em Apocalipse isso é esclarecido claramente. Só em Apocalipse nós ficamos sabendo a respeito do significado da árvore da vida e do fato de que Deus, que um dia preparou um jardim
e tirou o homem desse jardim após o pecado e o lançou para viver no mundo, finalmente receberá esse homem outra vez, não apenas num jardim agora, mas em algo que extrapola totalmente aquilo que foi o passado. Um novo céu e uma nova terra, onde lá estará a árvore da vida, que é símbolo de vida eterna. Veja, não apenas de eternidade. Nesse sentido, eternidade, todos os seres humanos experimentarão. No céu, no novo céu e nova terra, ou no lago de fogo, todos experimentarão a eternidade de existência contínua, existência ad infinito, existência eterna. Mas quando se fala em vida eterna, se está caracterizando essa existência eterna como boa, como positiva. O outro lado da eternidade não pode ser chamado de vida eterna. E, na verdade, é chamado o outro lado de morte eterna. Porque é um morrer eterno, um estar eternamente separado da presença de Deus, da presença do Cordeiro de Deus. Aqui, no finzinho do fim, ou seja, no fim do livro de Apocalipse, nós mais uma vez encontramos uma espécie de resumo do livro inteiro. E para aqueles que acompanharam desde o início a exposição desse livro, sabem que vários números se destacaram durante o livro, mas um em especial. Um teve destaque maior do que os outros, e foi justamente o número 7. E esse número volta a aparecer aqui nessa parte final, que é a parte de diálogo após o versículo 5 encerrar toda a visão do novo céu e da nova terra, da nova Jerusalém. Então o versículo 6 começa o diálogo entre João e Jesus, entre João e o instrumento pelo qual Jesus revelou a sua palavra, que foi o anjo. E, para nossa surpresa, nós veremos mais uma vez aqui o número 7 aparecendo. Porque o Senhor Jesus dará 7 instruções a João e, consequentemente, à sua igreja. São 7 palavras finais de Cristo. Eu chamo 7 instruções finais de Jesus para a sua igreja antes que tudo se cumpra, antes que tudo aconteça. Cada uma dessas instruções vem carregada, cada uma delas, de alto teor teológico, mas também prático. Porque, acima de tudo, o que se quer, o que Deus quer com esse livro, é que ele seja prático, aplicável na vida do seu povo. E também o número 7 aparece de uma outra maneira, e essa eu confesso a vocês que eu só consegui descobrir há uns 20 minutos atrás, quando eu estava olhando o texto grego para tirar certeza disso. 7 vezes nesses versículos finais aqui do capítulo 6, do versículo 6 até o 21, aparece a palavra vem. Vem. No sentido de que ou o Senhor está vindo, ou Ele está convidando o seu povo a vir até Ele. Ou Ele vem até nós, ou nós vamos até Ele. Sobre isso, no final, eu farei uma aplicação bem específica, se eu lembrar. Vejamos então, meus irmãos, quais são aqui as 7 instruções finais que o Senhor Jesus dá à sua igreja, todas elas conectadas com palavras dele. Ele está falando com o apóstolo João. A primeira orientação, a primeira instrução final aqui está no versículo 6, quando ele diz: disse-me ainda, ou seja, o Senhor falou com João, disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A primeira dessas últimas instruções do Senhor à sua igreja tem a ver com a confiabilidade da palavra que foi revelada. Ele diz, estas palavras. Claro que isso, em primeira instância, tem a ver com aquilo que o Senhor falou diretamente a João
desde o início da visão, e tudo se deu, se vocês se lembram, num domingo. Um domingo, primeiro dia da semana, o dia do Senhor. João estava lá na ilha de Patmos, um prisioneiro. E então o Senhor apareceu para ele, e então o Senhor começou a falar com ele. E lhe deu instruções. E mandou que tudo aquilo fosse registrado num livro. Este livro está em nossas mãos hoje. Este livro, Jesus está dizendo, as palavras que estão registradas aqui são fiéis, fidedignas, esse é o sentido, e verdadeiras. Porque elas não se originaram em homens, mas o Senhor mesmo, o Deus dos espíritos dos profetas. Aqui uma lembrança do modo como Deus falou em todas as épocas, quando sua palavra foi registrada, quando sua palavra se tornou norma, canônica. Deus é quem fala através dos profetas. Desde que o primeiro livro da Bíblia foi escrito, Gênesis, até que o último foi também registrado, Apocalipse. É o Senhor falando através dos seus profetas. Por essa razão, esta palavra revelada tem que ser recebida como a palavra de Deus. E nesse sentido ela não tem concorrência. Nenhuma outra palavra no mundo pode ser reconhecida como palavra de Deus. Mas tão somente aquilo que Deus falou através dos profetas. E que foi, então, registrado. E que está em nossas mãos. É por isso que nós recebemos a Bíblia, nos seus 66 livros, como a palavra de Deus. Inspirada, infalível, inerrante. Em tudo que ela ensina a respeito de fé e prática. E é isso o que o Senhor está aqui dizendo. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Porque o Senhor enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Em primeiro lugar, portanto, lembremos, meus irmãos, da fidedignidade desta palavra, do tesouro precioso que está em nossas mãos. Nós dispomos da revelação de Deus. E como veremos daqui a pouco, no próprio texto, revelação completa, final. Não se tira nada, não se acrescenta nada. Mas a palavra final, a palavra completa. No entanto, observe, em segundo lugar, o Senhor Jesus faz questão de dizer que esta palavra deve ser guardada. Não basta apenas emoldurá-la, não basta apenas colocá-la num quadro ou destacá-la sobre um altar para que as pessoas reverenciem e reconheçam a importância. É esse o ponto. Não é isso que Deus quer que se faça com essa palavra. O que Deus quer é que o seu povo guarde, no sentido de, veja, a ideia de guardar é uma ideia bem hebraica, é um hebraísmo, né? Porque para nós, o sentido de guardar é esconder, é colocar em algum armário, é colocar dentro de uma caixa, mas não é esse o sentido. No hebraico, guardar quer dizer guardar no coração. É o Salmo 119. Guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Quer dizer, qual é o segredo de viver uma vida santa? É se essa palavra estiver armazenada no meu coração. Mas não lá no fundo do baú, lá onde ninguém acha, e sim presente. Presente diante dos nossos olhos o tempo todo, para que ela seja lâmpada, para que ela seja luz para o nosso caminho. Lâmpada para os pés ou luz para o caminho. Então o Senhor diz isso. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aquele que pratica, aquele que tem em sua memória e guia a sua vida através destes princípios. E então, para ilustrar isso, vai acontecer uma cena um tanto quanto pitoresca aqui nos versículos 8, 9, 10. Uma cena estranha para o final de um livro tão glorioso. Observe que o João, então, toma a palavra, após ele ouvir 2 vezes o Senhor falar com ele,
Ele então toma a palavra e ele mesmo fala, ele mesmo registra, para registrar algo inglório. Ele diz: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Eu confesso, meus irmãos, que a primeira vez, já faz muito tempo, que eu li esse texto, eu li essa passagem, quando eu cheguei nesse ponto eu parei, hã? O quê? O que João fez? Ele se prostrou diante do anjo. Ele se esqueceu de tudo aquilo que o Senhor já havia revelado ao longo de toda a Bíblia, que só há um digno de ser adorado, que é o próprio Deus. Ele se esqueceu do primeiro e do segundo mandamento, justamente o que vem em primeiro lugar, quando Deus diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti escultura alguma, imagem alguma, semelhança alguma do que é em cima no céu, lá tem anjos, não pode fazer, nem embaixo da terra, nem lá nas águas, quaisquer que sejam os animais, não as adorarás, que é o sentido de se prostrar, não lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Esqueceu? Isso é impressionante, não é? Porque nos mostra a fragilidade do ser humano. Mesmo o último dos apóstolos, o homem que se reclinou sobre o ombro de Jesus, o homem que recebeu a maior porção da revelação de Deus, sim, porque ele recebe aqui a revelação final, tem um instante final de loucura. Que outra palavra eu posso usar senão dizer de bobeira? E se prostra diante do anjo e recebe uma reprimenda clara, direta do anjo. Quando o anjo diz o seguinte para ele: pare com isso. Esse é o sentido. Vê, não faça isso. Quer dizer, olha o que você está fazendo. Perceba o que você está fazendo. Pare imediatamente. Por que é que o anjo impede João de fazer aquilo? Porque o próprio anjo explica, ele diz: eu sou um conservo. Eu sou um servo igual a você. Esse é o sentido do texto, da palavra original. Eu sou um servo igual a você. E talvez aqui seja o mais puro, o mais perfeito, o mais poderoso dos anjos, porque foi ele que trouxe a revelação a João. Eu sou apenas um servo igual a você. Igual aos profetas, igual a qualquer pessoa que guarda as palavras da profecia deste livro. Nós somos os mesmos servos. Qualquer pessoa que guardar as palavras da profecia desse livro está no meu nível. Mas Deus está em outro nível. Por isso ele diz: adora a Deus. Uma ordem frontal, firme e final. Adora a Deus. Um grande alerta contra idolatria. E observe que, mesmo o mais santo dos homens, o mais inspirado dos homens, corre o risco, sim, de se esquecer de tudo aquilo que ele já aprendeu, de tudo aquilo que já foi revelado, do próprio primeiro mandamento. Não tem coisa mais central para João lembrar, não tem algo mais presente na vida dele do que o primeiro mandamento. E no final da Bíblia, ele se esquece disso. Isso nos ensina, sim, meus irmãos, aquilo que a Bíblia fala de forma muito repetitiva. Cuidado. Quem está em pé, cuidado. Cuidado, porque a chance de cair é altíssima para qualquer pessoa. Basta se desviar do que está
escrito. Basta se esquecer, ainda que só por um segundo, do que está escrito. Vê o que ele diz? Não adianta só ter a Bíblia emoldurada em algum lugar. Não adianta colocá-la num quadro. Não adianta reconhecê-la. Precisa guardá-la. Precisa estar presente no coração. Ou então, no momento de bobeira, no minuto de bobeira, você põe tudo a perder e segue seus instintos. E ao seguir seus instintos, põe tudo por água abaixo. Porque é até compreensível a razão de João se prostrar diante do anjo. Ele estava assim, talvez embasbacado. Ele estava impressionado. Por quê? Porque ele recebeu toda aquela gama de revelações. Ele viu todas aquelas cenas extraordinárias, fantásticas. E tudo isso foi por intermédio do anjo. Era o anjo dizendo, olha para lá, olha para cá, agora vê isso, agora vê aquilo. O anjo mostrou tudo isso para ele. E então o anjo terminou e disse assim, agora veja Jerusalém celeste, agora veja o novo céu e a nova terra. E o João viu aquilo lá, e o anjo disse, agora acabou. Fim. Acabou a cena, o João fica meio bambo ali, depois de ter visto tudo aquilo. E aí ele fica sem saber o que fazer. Ele olha para o anjo e diz, você é o cara, e vai se prostrar diante do anjo. Se esqueceu. Esqueceu do que estava revelado. Esqueceu da palavra, daquilo que foi dito há muitos anos, há muito tempo atrás. Então, essa cena ilustra para nós aquilo que o Senhor diz no versículo 7. Eu venho sem demora, fica atento, fica acordado, não se deixe maravilhar, não durma, porque senão você não vai guardar as palavras da profecia desse livro. Mas bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Já tivemos aqui, meus irmãos, duas palavras, duas instruções de Cristo. A primeira testando sua palavra, veracidade, fidedignidade. A segunda dizendo que ela tem que ser guardada. Ou então, se ela não for guardada, há risco de que nós coloquemos tudo a perder. E pode ser que seja isso no fim. No último instante, alguém pode botar tudo a perder se esquecer daquilo que está revelado, daquilo que o Senhor Deus revelou. Em tempos em que as pessoas criam tantos ídolos, sejam os velhos ídolos de estátuas, né, de imagens de escultura, que tantos querem defender, dizendo, não, a gente só venera, a gente não adora. Se prostrou diante, adorou. Se ajoelhou diante, adorou. Foi só isso que João quis fazer. Ele quis se ajoelhar diante do anjo. O anjo disse, levanta, pare com isso, imediatamente. Você só pode fazer isso diante de Deus e de ninguém mais. Mas também vale um lembrete para todos aqueles crentes que idolatram pessoas, homens, artistas, gospel. Né? Cuidado. Tudo aquilo, todo aquele que ocupe o lugar de Deus na nossa vida é um ídolo. E também pode ser as coisas. Pode ser o dinheiro, pode ser o emprego, pode ser o carro, pode ser a casa. Qualquer coisa. Que nós valorizemos demais. Ao ponto de nos prostrarmos diante daquilo, num reconhecimento, em gratidão, se torna um ídolo. Se torna um tropeço para nós. Guardar a palavra no coração para não pecar contra Deus. Isso é o que nos instrui o Senhor nessa segunda palavra dele. A terceira palavra do Senhor está relacionada nos versículos 10 a 12, em que o Senhor estabelece uma separação entre limpos e imundos, entre salvos e perdidos. E de uma forma até certo ponto enigmática, ele incentiva cada um a praticar aquilo que gosta de fazer. Talvez a palavra não seja gosta, mas a palavra seja aquilo que faz parte da sua natureza. Leia comigo, ele diz, verso 10. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então,
o sentido aqui ele disse, ao contrário do que às vezes acontecia no Antigo Testamento, quando algumas palavras proféticas vinham ao povo através de um mensageiro, e então se dizia, agora cele esse livro, feche esse livro, porque as coisas não são para agora. Por exemplo, uma parte do livro de Daniel tem esse sentido, ele diz, feche esse livro, cele, porque isso não é para agora, isso é para o futuro. Mas aqui ao contrário ele diz, não cele, não feche esse livro, deixe-o aberto, é um rolo, claro, um rolo, um pergaminho. Ele diz, não colhe ele, não feche ele, deixe ele aberto. Porque as coisas não são para um futuro distante. As coisas são para logo. A minha defesa desde o início aqui do livro do Apocalipse é que ele não foi escrito para servir de instrução, servir de guia para um grupinho de cristão que vai estar vivendo lá alguns anos antes da segunda vinda de Jesus. Ele não foi escrito para isso. Ele foi escrito para ser a instrução para a igreja de Cristo em todas as épocas. É uma palavra de autoridade, é uma palavra de explicação dos mistérios do Evangelho, em primeiro lugar. E isso tem valor para toda e qualquer época da história da igreja. E é por isso que, talvez, chutando aqui, porque é impossível saber com certeza, mas talvez 70%, talvez 80% de tudo que o Apocalipse registra já se cumpriu. E mais, se cumpriu ainda no primeiro século, com a primeira vinda de Jesus. Mas muitas coisas, obviamente, ainda não se cumpriram e dependem de eventos futuros, finais, os quais o livro também faz menção. Portanto, essa é a ideia. Assim que João terminou de escrever o livro, ele enviou para as 7 igrejas da Ásia, estava valendo. Os ensinamentos estavam valendo para aquelas 7 igrejas. Então, se você quer entender o livro do Apocalipse, tem que sempre fazer uma mediação entre o já e o ainda não. Sempre entender que ele já se cumpriu, ele já foi aplicado para pessoas que viveram entre a década de 90 a 100 do primeiro século, há quase 2000 anos, há 1900 anos atrás. Mas ao mesmo tempo, vale para as pessoas que viveram no século 2, no 3, no 4, no 5, até o 20, até o 21. E quantos séculos tiverem ainda, se Deus quiser, só Ele sabe a data do seu retorno, pode ser amanhã, pode ser daqui 1000 anos. 1000 anos para o Senhor, Pedro dizia, é como um dia. Essa é a comparação, o modo como Deus encara, concebe o tempo. Mas o que há de importante aqui é justamente a ideia de que o Apocalipse foi escrito para que os santos sejam mais santos. Para que os justos sejam mais justos. E é claro que ele também vai causar o efeito reverso. Os pecadores serão mais pecadores. Os sujos serão mais sujos. Os tempos finais parecem ser tempos de clara separação. A ideia parece ser essa. O mundo cada vez mais ímpio, o mundo cada vez mais perverso, cada vez mais profano, cada vez mais mergulhado em depravações. É isso que se pode esperar do mundo. E de certa maneira, aqui há até um incentivo da Bíblia, dizer assim, já que você escolheu essa vida, vá fundo nela, é só o que te resta. Já que você escolheu a vida de pecado, não se limite, porque você só tem isto. É só o que resta para você aqui. Claro que depois você vai colher os frutos eternos, mas você não terá outro consolo nessa vida. Portanto, vá em frente. Sabe, uma das coisas que Deus mais detesta é aquele sujeito indeciso. Não tem algo que Deus deteste mais do que aquele sujeito mais ou menos. Nem uma coisa nem outra. E o próprio Deus falou isso à igreja de Laodiceia. O Senhor Jesus disse o quê? Antes fosse frio ou quente. Mas porque és meio termo, porque és
morno. Eu estou pronto a vomitar-te da minha boca. Então ele disse, eu preferia que você fosse uma coisa ou outra. Se você é crente, seja crente. E se você é ímpio, seja ímpio. Mas um ímpio crente eu não posso aceitar. E um crente ímpio, muito menos. Seja aquilo que a sua natureza manda. Se a sua natureza caída manda você a ser ímpio, é o que você vai ser. Mas se a sua natureza renovada, restaurada, regenerada pelo Espírito Santo, agora lhe impulsiona a uma vida de santidade, então o que Deus espera de você é santidade. Irmãos, o mundo tem cumprido bem a sua parte. O Senhor disse, o imundo seja imundo, eles têm caprichado. O Senhor disse, o profano fica cada vez mais profano, eles têm se esforçado para isso. Basta ver, essa época então de carnaval, se fala. O mundo tem feito um bom trabalho nesse sentido, de ser cada vez mais ímpio, de ser cada vez mais profano, cada vez mais impuro. Mas a igreja tem feito a sua parte, tem sido cada vez mais santa, tem sido cada vez mais justa, tem vivido uma vida de justiça como Deus requer da sua igreja. O Senhor não quer meio termo. O Senhor quer decisão. Pior coisa na palavra de Deus se chama hipocrisia. A palavra hipocrisia, ele falou já no capítulo 22, que os hipócritas ficam de fora, a parte que lhes cabe no lago que arde com fogo e enxofre. Hipócrita, hoje é uma palavra forte, usar esse termo é forte, mas simplesmente na época significava ator. Ator. Ele diz que os atores ficam de fora. Eu acho que a maioria fica de fora mesmo. Não estou dizendo que os atores mesmo, literais, aqueles que encenam algum filme e tal, pode ser que muitos aí vão para o céu. Mas ator é aquele que encena. Ele não é aquilo que ele está encenando. Por isso que ele diz, os atores ficam de fora, os hipócritas ficam de fora, porque eles estão encenando que eles são um tipo de cristãos. É o famoso cristão de aparência, aquele que parece para os outros que é verdadeiro, mas lá no seu coração não é. Então o Senhor está dizendo o seguinte, seu coração está sujo, vá fundo. É só o que lhe resta. A imundícia é a sua realidade, vá fundo. Faz parte da natureza do porco ir à lama, do cão voltar ao vômito. Mas se você é santo, foi santificado por Deus, foi lavado no sangue do Cordeiro, o que se espera de você? Mais pureza, é mais santidade, é mais consagração, é mais justiça, porque o Senhor quer separação entre limpos e sujos, entre santos e perversos. O Senhor espera compartilhar a santidade dele com o seu povo, porque ele diz, sede santos, eu sou santo. A razão última da santidade que é possível ao povo de Deus é por causa da santidade do próprio Deus. Em conexão a isso, o Senhor deixa claro, em quarto lugar, quem entra e quem fica de fora. Isso está aí nos versículos 13 a 15, em que ele mais uma vez se pronuncia dizendo, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, usando aqui termos, primeiro, alfa é a primeira letra do alfabeto grego, não é? E ômega é a última letra do alfabeto grego. Quando ele fala eu sou o alfa e o ômega, é o sentido que a seguinte palavra diz, né? O primeiro e o último. E aqui está no sentido de cronologia mesmo. Primeiro e último. Quase como se fossem números, cardinais. Porém, a próxima expressão, quando ele fala o princípio e o fim, agora ele usa um outro tipo de termo que não tem a ver tanto com contagem de tempo, mas tem a ver com propósito. Eu sou o princípio, então eu sou a origem, eu sou a fonte de todas as coisas. E a última palavra que ele usa é
eu sou o escatom. É daí que vem a nossa palavra escatologia, que nada mais é do que o estudo do fim, o estudo das últimas coisas. Por isso ele fala, eu sou o princípio, protos, e eu sou o escatom, eu sou o fim, no sentido de finalidade, de consumação. O Senhor é o alfa, primeira letra, o ômega, última letra. É o número 1 de toda a história, e se tiver um final, ele é fim de toda a história, de todo o tempo. E ele é a fonte de todas as coisas, o princípio, e ele é também o escatom, o fim, a consumação de todas as coisas. E ele, que é tudo isso, diz algo fundamental. Quem entra no seu escatom, quem entra no seu propósito final e quem fica de fora. Ele diz, os que entram, versículo 14, os que ficam de fora, versículo 15. Os que entram são bem-aventurados, porque lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem, olha aí, entrem na cidade pelas portas. Agora, do outro lado, quem não entra na cidade pelas portas? Quem fica de fora? Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Preste atenção em algo extraordinário desse texto. O pessoal que fica de fora é listado. Quase como se dissesse, os nomes deles são esse. Claro que nome aqui é prática, é o que faz. Caráter, descrição do caráter. Mas os que entram não recebem descrição nenhuma. Não são os que fazem isso, fazem aquilo outro. Os que entram não são aqueles que fazem boas obras. Não são aqueles que dão esmolas. Não são aqueles que, sei lá, fazem os rituais religiosos que as mais variadas religiões exigem. Os que entram são aqueles que lavam as suas roupas. O sangue do Cordeiro. A entrada no novo céu e na nova terra não é, nunca foi, nunca será questão de mérito, mas sim questão de perdão, de ser perdoado, questão de graça, de ser lavado, de ser purificado, porque no centro da mensagem escatológica do Apocalipse está uma cruz. Uma cruz que faz reconciliação entre céu e terra, entre Deus e homem. Uma cruz que apresenta o homem sujo, que era imundo, apresenta-o diante de Deus com roupas limpas. Isso é sinônimo de conversão. A lavagem da alma, do coração, só possível através do sangue do Cordeiro Jesus. Agora os que ficam de fora recebem nomes. Fora ficam os cães. E aqui cães não são os cachorros, os animaizinhos, né? Eu bem que gostaria que os cachorros fossem para o Novo Céu e Nova Terra, porque eu gosto de cachorro. Não sei se eles vão entrar no Novo Céu e Nova Terra, não tem nada que impeça eles de entrarem, desde que eles não morram mais. Porque lá não pode existir morte. Mas quando ele diz aqui que os cães ficam de fora, são pessoas, são homens cães. Não aquele tipo normal que as mulheres, quando ficam bravas, chamam os homens de cachorros. Não é esse o sentido, talvez. Mas cachorro ou cães, na Bíblia, tem um sinônimo de covardia, de retroceder. O provérbio diz, o cão volta ao vômito. Esse é o sentido. Ou seja, é aquele que retorna às velhas práticas, retorna aos velhos vícios. É aquele que começa a percorrer o caminho, mas então, por algum motivo, por alguma razão, ele abandona e volta ao que estava errado, ao que vivia anteriormente. E eles são os primeiros aqui listados a ficarem de fora. Porque um grave mal, um grave problema é justamente conhecer a verdade e abandoná-la.
Por isso o texto que nós lemos na liturgia dizia: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, Cafarnaum, aquelas 3 cidades da Galileia que viram Jesus, que ouviram Jesus, que testificaram dos sinais de Jesus. Não se arrependeram. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade, mais rigor da parte de Deus, ao ponto que Cristo disse: no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro, Sidom, Sodoma, Gomorra, ou seja, o que tem de pior no mundo antigo, de cidades pecadoras, do que para vocês, Betsaida, Cafarnaum, Corazim. Sim, meus irmãos. Lembram? Conhecer e não praticar. Nada é mais odioso aos olhos de Deus. Conhecer e voltar. Retroceder ao vômito. Voltar aos vícios. Voltar à velha vida. Quem faz isso está fora. É o primeiro a ficar de fora. Além deles, ele diz que também necessariamente vão ficar de fora os feiticeiros. Feiticeiros aqui, ele usa uma palavra curiosa, né? Ele diz os farmacoi. Da onde vem a nossa palavra farmácia? Porque no mundo antigo, os farmacêuticos, na verdade, eles eram chamados de feiticeiros. Porque muitos deles mexiam com substâncias e tentavam criar aí elementos através de alquimia, etc. Mas o Senhor não está dizendo que aquele pessoal que fez curso de farmácia vai ficar fora, né, graças a Deus, do reino dos céus. Está dizendo aqueles que acham que têm poder sobre os elementos, que acham que através da magia, da superstição, vão conseguir obter alguma vantagem do mundo, ou dos espíritos, ou dos astros, ou de quaisquer realidades invisíveis, que porventura as pessoas creiam. Ele diz: quem segue esse caminho está fora. Porque quem segue esse caminho não segue a palavra. Tem outros preceitos, tem outras crenças. Não guarda a palavra e por isso não tem como entrar. Ele continua os impuros. Impuros aqui, um termo genérico que significa todos aqueles que se envolvem com questões sexuais impróprias. E na verdade, para a Bíblia só tem uma espécie de relacionamento sexual aceitável no casamento. Qualquer outro tipo. No casamento entre um homem e uma mulher. Claro, é o único lugar em que a Bíblia autoriza. Fora disso, qualquer outro tipo de relacionamento chama-se impureza, ele diz. Ficam fora. Na sequência, ele diz que também ficam fora os assassinos, aqueles que matam. E Jesus disse que matar não é só matar fisicamente, mas matar com palavras e até com pensamentos. Quando se despeja a ira que nós sentimos sobre os outros. Uma quebra do mandamento que diz: não matarás. Os idólatras que o João acabou de imitar, quando se prostrou diante do anjo, os idólatras ficam fora. E genericamente ele fala: todo aquele que ama e pratica a mentira. Todo aquele, qualquer um. A ideia é que dá preferência na sua vida, é amigo da mentira. Amar e praticar a mentira é amigo do falso, da falsidade, não é amigo da verdade. Pergunta: sobra alguém? Alguém entra nesse céu? Só quem lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Porque todos aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro eram cães, eram assassinos, eram feiticeiros, eram idólatras, eram impuros. Amavam e praticavam a mentira. É por isso que eles não têm mais nomes agora. Eles só são aqueles que lavaram as suas vestiduras. Eles não são mais chamados pelos velhos nomes do pecado, ou dos pecados que realizavam, mas agora são chamados por um nome que está acima de todo nome. São chamados pelo nome do Redentor, o nome de Jesus Cristo, que deu sua vida pelos seus pecados. E assim se define quem entra, quem fica de fora. As 3 últimas palavras do Senhor, agora apresso um pouco, ele diz o seguinte: nós temos ainda um convite final do Senhor, um estabelecimento do fim da profecia e, por fim, uma última garantia. São as 3 últimas palavras do Senhor. Veja que os versículos 16 e 17, no fim do fim,
o Senhor ainda faz um convite. O Senhor, na sua misericórdia, na sua graça, na sua compaixão, ainda vai fazer um convite às pessoas. Eu, Jesus, o Senhor agora toma a palavra e fala pessoalmente, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Dois termos importantes. Raiz é aquele tronco, aquele pedaço de raiz que ficou na terra. Depois que a árvore foi derrubada, ficou lá um broto, ficou lá uma raiz. Jesus diz, eu sou essa raiz de Davi. Ou seja, Deus prometeu no Antigo Testamento que um filho de Davi se assentaria eternamente no trono. Mas Israel foi varrido do mapa. A floresta chamada Israel foi cortada do mundo. Mas, dizemos assim, a floresta Davi, família de Davi, foi arrancada. Mas ficou lá uma raiz, enterrada, escondida na terra. Ela brotou. Isto é Jesus Cristo. Aquele que vem cumprir as promessas antigas. Eu sou a raiz e eu sou a família de Davi, ele fala. Geração é família. Eu sou a família de Davi. Eu estou aqui, eu sou Davi em pessoa, eu sou o verdadeiro cumprimento de todas as promessas feitas a Davi. E eu sou também a brilhante estrela da manhã. A ideia é, a noite passou. Quando você enxerga aquela última estrela, a última que aparece, as outras todas se apagaram. E você enxerga aquela última estrela brilhante. Eu sou essa estrela. Claro que isso é um simbolismo. É o símbolo de que a noite passou. Um novo dia está raiando. O dia de Deus que está chegando. Da nova era, da era vindoura, do novo céu e da nova terra. Mas é curioso que no Antigo Testamento, provavelmente, outro usou esse termo. Provavelmente o próprio Satanás tinha esse título, Estrela da Manhã. Está lá em Isaías 14, quando fala que Satanás, ou o rei de Babilônia como uma figura de Satanás, era a estrela da manhã. Mas aquela se apagou. E se apagou para sempre nas trevas do mal. Então surge a verdadeira estrela da manhã. Ou seja, quando aquela antiga estrela da manhã, que era Satanás, se apagou, começou o mal. Começou as trevas. As trevas que cobriram o mundo até que a cruz trouxe outra vez a luz. Cristo brilha como a estrela derradeira, como a estrela final. Faz com que a noite acabe e raie o sol da justiça no novo e perfeito tempo que está para começar. Com base nisso, o Espírito e a noiva pedem para que ele apareça, para que brilhe a última estrela. O Espírito é o Espírito Santo, que veio substituir Jesus. Jesus voltou para o céu e mandou o Consolador para estar com a sua igreja, com o seu povo. Então, a junção do corpo e do espírito. O corpo é a igreja, nós, pessoas, indivíduos, nós somos a noiva. O Espírito que está em nós é o Espírito Santo. Esses dois elementos juntos oram, fazem um pedido, que deve ser aqui o quinto dos vem da série de 7 que nós temos nesses versículos. Ele diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Sempre, essa é a oração máxima da igreja. Não tem oração que Deus mais queira ouvir do que a oração da comunidade escatológica, da comunidade que espera o fim, a consumação, que não se contenta em viver no tempo presente, mas espera o fim, o futuro. E por isso, essa comunidade, esse corpo, essa noiva, quer receber o noivo, ela não quer viver longe do noivo, ela não suporta estar afastada do noivo. Ela e o Espírito conjuntamente pedem para que ele venha. Aí há um outro termo que diz, aquele que ouve, diga, vem. Então, reforce essa oração. Todo aquele que vai fazer parte, todo aquele que entra nesse corpo, que vai fazer parte dessa noiva, não pode interromper este pedido.
Não pode parar esse pedido. Essa oração tem que se multiplicar em cada pessoa, em cada alma, em cada coração, na igreja como um todo, pedindo que o Senhor volte, que o Senhor venha. E aí o próprio Senhor, que ouve sua igreja dizendo, vem, Senhor, Ele faz um convite também. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. No fim do fim do fim, o Senhor ainda tem um convite de graça aos sedentos. Aqueles que reconheceram que sua vida por si só não tem sentido. Que nunca encontrarão a água que sacia sua sede nas coisas desse mundo. Aqueles como aquela mulher pecadora de Samaria, ao lado do poço de Jacó, que quando Jesus disse, eu tenho uma água que pode matar a sua sede para sempre, ela disse, eu quero desta água. Aquela que reconheceu que os seus 5 maridos não saciavam a sua sede. Aquelas pessoas que reconhecem que tudo que o mundo possa oferecer nunca sacia o desejo mais íntimo, mais profundo do nosso ser. São convidados a virem e beberem. Não de qualquer água, mas da água da vida. E receberem isso de graça, sem precisarem pagar nada. Receberem de graça o maior dos dons, o maior dos presentes, a água da vida. Finalmente, o Senhor fecha o livro. Versículos 18 e 19 diz, eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Fechou o livro em termos de não tira nem acrescenta nada. O livro está aberto porque está se cumprindo, mas fechado no sentido de que não se acrescenta, não se tira. Isso é um conceito importantíssimo. É claro que ele está falando em primeira instância deste livro que começou a ser escrito naquele domingo, quando João viu Jesus falando e disse, escreve as coisas, ele começou a escrever. Mas como a Bíblia é uma unidade teológica, como Deus não é fragmentado em partes, como ele revelou-se de uma vez de Gênesis a Apocalipse, isso se aplica também a toda a Bíblia, até porque o Apocalipse não existe sem o Gênesis. O Apocalipse não existe sem o Antigo Testamento. Não existe sem todo o restante do Novo Testamento. Então a palavra final é acabou. Por isso, a nossa confissão de fé do Westminster diz, cessaram aqueles antigos modos pelos quais Deus falava, comunicava a sua vontade ao seu povo. Cessaram. Está fechado. Se alguém acrescentar alguma coisa, se alguém acrescentar algum livro à Bíblia, se alguém acrescentar algum versículo à Bíblia, Deus diz que Ele acrescentará a essa pessoa os flagelos. Ele já descreveu neste livro. Ou seja, à Bíblia nada se acrescenta. Ou seja, todos aqueles que atualmente dizem possuir alguma nova revelação de Deus para os homens estão debaixo desta maldição que diz, vai receber os flagelos descritos neste livro. Mas tem outro lado também, não pode tirar nada. Tanta gente vive partes da vida, suas partes favoritas. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso eu aceito, isso eu não aceito. Ou tudo ou nada. Ou a Bíblia como um todo, ou nada. Não se
não se acrescenta nem se tira. A palavra termina. A revelação cessou. Nós temos tudo o que nós precisamos para vivermos a melhor das vidas santificadas neste mundo. Sim, 2 Timóteo 3, 16, 17 diz exatamente isso. A Escritura é inspirada por Deus, útil para a correção, educação do homem de Deus na justiça, a fim de que ele seja perfeito. Toda boa obra. Tudo que eu e você precisamos para alcançarmos o limite máximo de perfeição possível nessa vida, em termos de santidade, em termos de prática de boas obras, tudo nós temos neste livro. É por isso que não precisamos de nada mais. A última declaração de Jesus é, verso 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém? E a última oração, vem Senhor Jesus. O sétimo vem desta passagem, desta parte. Como eu disse no início, 7 vezes ele diz vem, ou venho. Ou convida, ou anuncia a sua vinda. Eu concluo dizendo que é sem demora. Ainda que já tenham se passado 2000 anos. Ainda que esse seja o argumento de muitos, o Senhor vai demorar, talvez, já demorou muito. Tem que lembrar, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Mas o nosso encontro com o Senhor não se dará somente quando Ele voltar dos céus, mas também como quando cada um de nós deixa esse mundo. Quando cada um de nós vai ao encontro do Senhor, de um jeito ou de outro, acaba sendo breve. A espera tem que ser intensa. E o preparo precisa ser completo. Para que, quer o Senhor volte para nos buscar, quer Ele nos chame, isso significa morte. Como Paulo disse, morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Na nossa ida ao encontro do Senhor, ou na vinda dele ao nosso encontro, de um jeito ou de outro, se cumprem todas as palavras de Deus. Portanto, estejamos preparados. Porque a grande mensagem do Apocalipse é essa. Fiquem firmes. Mantenham a esperança. Enfrentem o que vier contra vocês. Não se desviem do que está escrito, da palavra de Deus. Aguentem toda a perseguição que porventura venha. Confiem que suas vestes estão limpas. E se não estão, venha e lave, ainda há tempo. O sangue do Cordeiro. Fique firme, esperando, aguardando o retorno iminente do Senhor Jesus. E assim você estará aguardando as palavras da profecia deste livro e cumprindo o propósito pelo qual ele foi escrito. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.